Deixa eu ver. Boa noite, consciência. O que temos aqui? Temos a revista super interessante que fala dos super ricos no mundo, na edição de dezembro de 2014. Bom, que existe gente muito rica na sociedade mundial, existe, e não sou eu que acredito em igualdade. Não, eu não acredito em igualdade. O bonito está na diversidade, mas é lamentável, e eu compactuo com a visão do mestre Osho, o grande lamento mundial é o excesso de diferenças. Que as pessoas são diferentes, elas são isso, é muito rico, mas socioeconomicamente as diferenças não deveriam ser tão brutais como são. Alguns poucos têm toda a grana do mundo praticamente nas mãos. E a explicação da revista super interessante. Eu curti cada momento do que li, embora assustado e preocupado também com as consequências de compreender através da leitura que as coisas são complicadas cada vez mais. Isso já inúmeras fontes disseram, e o Osho disse também, que no mundo os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Cada vez mais está sendo assim. E a revista super interessante está explicando como que é o processo de que de uma hora para outra teve um homem aí que é um dos homens mais ricos da Terra, faturou US$ 1 bilhão, bilhão, US$ 1 bilhão, de uma hora para outra, pelo fato de milhares e milhares e milhares de pessoas terem perdido um monte de valor nas suas ações. Ele ganhou tudo. E quem tem dinheiro para comprar, compra. Quem são umas coisas nojentas assim que estão acontecendo. Tem um filme que eu tenho aqui, é ficção, se não me engano, mas não sei se é ficção, mas mostra uma realidade nua e crua nos Estados Unidos. Mas pode acontecer em qualquer lugar e deve estar acontecendo, claro, no Brasil também. Mostra contundentemente como uma pessoa, que é o personagem do filme, perde, ele e sua mulher chorando, ela chorando e ele muito desapontado, como é que é o processo deles perderem uma casa, a casa deles, por não conseguirem mais pagar o aluguel, que triplicou meio de uma hora para outra, um negócio mais ou menos assim, não me lembro bem como é que foi a trama da coisa. Mas não só isso, os caras que são os locadores, o pessoal da imobiliária, entende? Dizendo que a primeira coisa que você tinha é que ser absolutamente duro e inflexível. Quer a pessoa esteja chorando ou não, se tiver na hora de tirar o imóvel e a pessoa não saiu, é quase que um documentário mesmo. E a pessoa não saiu, vai a polícia e tira o pessoal de lá na marra, fecha a casa, botando até pedaço de madeira, pregando pedaços de madeira para a porta não ser mais, não ter jeito de durante a noite o cara voltar porque não tem onde dormir. É muito duro e nojento esse vídeo. Muito cruel. E a proposta da pessoa que estava explicando para uma outra como é que se trabalha com imóveis, entende? Deixando claro que ele tinha que ser literalmente impessoal, duro e inflexível. É muito desagradável.
muito chato você ver esse vídeo, porque a gente começa a se projetar na coisa, olhar, começa a se identificar, e aí dói para burro perceber a tristeza que é uma sociedade mundial literalmente desequilibrada, em que cada vez mais quem tem mais e vai tendo mais, e os que têm menos vão perdendo cada vez mais aquilo que tem, né? Vendendo hipotecando a casa e daí perdendo ela, entende? Porque não dá para pagar suas contas. Gente como minha irmã aconteceu, inclusive, não conseguindo pagar cartão de crédito. Tem um amigo meu, entende, que comprava um violão novo, enfiava na cabeça que precisava daquilo, entende? E comprava com o cartão de crédito. Depois não podia pagar, tinha que fazer negociata, tem que ir no banco para ver como é que faz. Sabe, um negócio assim, muito chato. E eu trouxe essa revista para casa porque eu já estava lendo há poucos dias atrás que e passou um programa, eu acho que foi na Rede Globo, mostrando que as taxas telefônicas no Brasil são as mais caras do mundo. Do mundo. E nós ficamos aqui cada vez mais sem saber o que fazer. Porque a coisa está tão extensa, tão grande, tão grave. Como é que essas companhias como a PIN, a Morto, a Escuro, a Alô, que são 4 companhias brasileiras de telefonia, fora a própria Telefônica, né? Como é que é possível que eles lidem com isso tão bem e de uma maneira tão grande e de uma certa forma tão humilhante, porque a gente não consegue fazer absolutamente nada. Quem tem o poder na mão, ainda bem que, por exemplo, um dos servidores que eu uso, quando eu tento entrar em contato e entro mesmo em contato telefônico com eles são muito gentis e muito simpáticos e muito cordatos, sinceros e muito bons no seu treinamento e tratando com respeito. Isso é super legal. Mas fato é que a minha experiência, o tempo que eu tive na Alemanha, que eu ganhei de um amigo meu lá um celular, eu me lembro nitidamente, claramente, de estar numa estrada falando do celular com o fixo dela, e era coisa assim de 10 centavos um minuto, um negócio mais ou menos assim, não estou exagerando não, mais ou menos 10 centavos um minuto para falar com... Por que custa tão caro para falar do celular para um fixo? Não tem sentido, não há necessidade, não tem lógica, mas o Brasil não tem lógica. O roubo não tem lógica, a ganância e a sede de poder das pessoas não tem lógica. E não tem medidas, não tem limite, nem nunca terá, como diz o Chico naquela música, né? Não sei se nunca terá. O sexo, que é do que ele está falando naquela famosa, maravilhosa canção, O que será que será? O sexo não tem limite nem nunca terá. Sabe? Nem mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá. E pior é que o Padre Eterno que nunca foi lá é esse que tenta falar de sexo para as pessoas, né? A vida não tem cabimento no mundo, né? Mas que as taxas telefônicas são as mais caras do mundo, que fossem as mais caras do mundo, eu não sabia que sejam as mais caras do mundo. Mas eu sabia que na minha experiência eu falava do meu celular na estrada, falando com a minha aluna, que era companheira que me hospedava na casa dela, em troca de eu tomar conta das gatas e lecionar, né?
dar uma geral na casa e tal. Eu falava por volta de uns 10 ou 15 centavos o minuto. Então dava para falar para burro, que a gente botava assim o pré-pago, né? Botava lá uns 5 reais, 5 marcos. Nossa, dava para falar um monte. Da estrada para o fixo. Quer dizer, não tem cabimento de um celular para o fixo custar R$1,70. Vocês não têm vergonha na cara. Não tem. É um absurdo, não tem lógica. O povo brasileiro está engolindo qualquer coisa que se eles façam. Está engolindo, entende? E não adianta, estão pegando o pessoal da Petrobras. Eu fico sinceramente torcendo assim, pô, pra frente Brasil, realmente, pô, tá acontecendo uma justiça, estão pegando os safados. Só que os safados, se processados, daqui a pouco estão na rua, como os do mensalão, que já estão nas suas casas. Uma forma de liberdade condicional, quer dizer, prisão domiciliar. Que prisão domiciliar? A mente humana é uma bosta é um grande computador. É formidável. A mente humana, corrijo, vou retroceder. A mente humana é fantástica, mas é uma máquina fantástica. O mestre tem que ser o coração. Isso a vida já está me provando, que o mestre tem que ser o coração e não a própria mente. A mente mente, a mente é irreal, a mente é ilusória. Inclusive, a nível de uma certa evolução, eu tenho vivido momentos complicadíssimos, porque chega uma hora que qualquer coisa que seja uma opção, entende, é válido. Eu cheguei num ponto assim, de uma tremenda escuridão numa determinada situação, então qualquer coisa que eu faça está certo, mas aparece um impedimento logo depois. Então, por exemplo, devo lançar o Concerto Reiki no mercado? Sim, claro. Mas talvez fosse melhor não, porque pode dar prejuízo, sabe? Eu estou falando bobagem, quer dizer, porque na realidade tentei fazer um exemplo que não é válido para o momento. Mas tem uma hora na vida de buscadores da verdade, como eu sou, que a gente se defronta com impedimento atrás de impedimento ou possibilidades e impedimentos assim alternados. Então, aparece uma possibilidade, você vai meter a cara, aparece um impedimento. E o impedimento é mental. Você que não acredita naquela coisa, então para de fazer, porque se a sua mente diz faça, você faz. Se a sua mente dizer isso não vai dar certo, você acaba não fazendo. Do que eu estava falando mesmo? Do fato da telefonia ser caríssima. Não tem sentido nenhum R$1,70 por 1 minuto de conversa. É roubo. É fazer o povo de idiota. Eu não sou idiota. Eu na Alemanha pagava, estou falando para vocês, do celular para o fixo no fim de semana, num domingo, que era um pouquinho mais caro. Sábado e domingo era um pouquinho mais caro ou mais barato, eu não sei, era um pouco diferente a tarifa, mas pouca diferença, porque lá eles querem a democracia. Lá tiveram 2 guerras mundiais ferradas, foi terrível. Entende? Até hoje as novas gerações recebem de seus pais a educação, olha, você tem que ser gentil, tem que ser cordato. Eles não fazem a nojeira que estão fazendo aqui, que, inclusive em Barra Bonita, inclusive em festas para promover políticos, para ver se eles são eleitos ou não. Coisa ridícula. Até em casamentos, a quantidade de bomba que soltam, esse pessoal é doente, esse pessoal é doente, isso é doença. É falta de consciência de que você está incomodando crianças, cachorros, senhores, senhoras que são sensíveis, gente como eu, que não me sinto um velho em absoluto, mas eu sou bastante delicado. Outro dia parecia a Gestapo jogando bomba na Segunda Guerra Mundial. Foi terrível e era uma campanha política de alguém. Então, sabe, a falta de consciência. Em Barra Bonita tem cortejos pelo rio Tietê
para a Virgem Maria. O que tem a Santa Maria que vê com bomba? Vocês não acreditam a quantidade de bomba, cachorros desesperados correndo pela rua se escondendo, crianças chorando, vocês não têm consciência. Virgem Maria, Santa Maria, vocês soltando bomba, vocês são doentes. Doentes. Ainda por cima, no dia que eu levei um cano de uma empresária que me convidou para conversarmos sobre a minha atuação. Simplesmente não foi. Eu fui. E daqui a pouco era bomba de tudo quanto é lado. Que horror! Que horror! Na Alemanha não se faz isso. São fogos de artifício muito lindos, com muito pouco som, muito pouco pá, 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 uns negócios assim, porque o alemão não aguenta. O alemão não suporta, mesmo no inconsciente coletivo, as novas gerações não suportam lembrar do que foi Auschwitz, do que foi a Guerra Mundial, do que foi a Alemanha destruída por bomba de tudo quanto é lado, o povo alemão dominada, tudo quanto é, milhões de judeus mortos assim, a Gestapo, soldados indo lá e pimba, acertava na cabeça dos pais, na frente das crianças, depois matavam as crianças também. Que nojo! Que nojo! Que nojo! Aqui a revista fala que no final dos anos 70, os presidentes das 350 maiores companhias do mundo ganhavam em média 30 a 40 vezes mais do que os funcionários de base. O que ele quer dizer com isso? Que tem a gentinha, vamos dizer assim, né? As pessoas simples, como eu, como qualquer trabalhador, como o Murilo Bonadio, que me convidou para vir para cá, um operário. Não, o Bonadio nem é operário, mas ele trabalha para o pai dele quase como escravo, coitado. Os assalariados, os operários. E o dono da firma ganhava 30 a 40 vezes mais do que o operário. Se o operário ganha um salário mínimo, que é obrigatório por lei ter um mínimo, parece que é R$800 por volta de, talvez não seja, me corrija, mas vamos supor que fosse, vai, R$800. 30 vezes mais do que R$800, são R$24 mil por mês. O dono da firma ganhava pelo menos entre 30 a 40 vezes mais. 40 vezes 800, 4 vezes 8, 32. De 24 mil a 32 mil reais o dono da companhia ganhava nos anos 70, no final dos anos 70. Hoje, a diferença de salário entre o presidente e o peão passa de 300 vezes. Se um peão ganha R$800 por mês, o dono da companhia ganha R$240 mil por mês. R$240 mil por mês. Eu, maestro, músico, cantor, performer, todo mundo adora o que eu faço, psicólogo, reikiano, terapeuta, não ganho 1.000 por mês. Tem gente que ganha 240 mil num mês. Então é isso que o Osho fala, que é um disparate, que as pessoas não são iguais, repito, formidável. Eu sou eu, Van Gogh é Van Gogh, o Clodoaldo é o Clodoaldo, o Célio Catalã é o Célio, o meu pai era o meu pai, minha mãe é minha mãe, ainda viva no momento que eu estou gravando, 2 de dezembro de 2014. Cada um é cada um. Eu não quero ser ninguém, eu estou feliz como eu estou, mas estou insatisfeito brutalmente com o desrespeito que tem me sido oferecido. Já me ofereceram outro dia R$30 para mim pegar o meu piano e ir tocar num
num local, dar um verdadeiro show que todo mundo para quando eu canto Beatles aqui. Todo mundo para prestar atenção quem é aquele velho. Eles não sabem que eu não sou velho. Quem é aquele coroa, quem é. Foram perguntar pro dono do estabelecimento, escuta, quem é aquele cara que canta pra burro? Aquele coroa lá. Quem é esse cara? Ninguém sabia. R$30. A Uiara, minha amiga terapeuta, e alguns outros, né, o Vamberto Piccoli, falaram, pelo amor de Deus. O João lá do Caravelas falou, por R$30 nem chego perto, nem tiro o piano de casa. No Brasil, a concentração de renda caiu nos últimos 20 anos, mas ainda é tão ruim esse artigo que até a página não quer virar. Ó. Ainda somos o 13º país mais desigual do mundo. No Brasil, a concentração de renda caiu nos últimos 20 anos, mas ainda é brutal. Somos o 13º país mais desigual do mundo. Veja quadro na página 40. Só perdendo para nações muito pobres, como Botsuana, Namíbia e Haiti. Quanto maior é a desigualdade, mais altas são as taxas de homicídio, de uso de drogas, mortalidade infantil, doenças psiquiátricas e até de obesidade, diz Richard Wilkinson, diretor da ONG britânica The Equality Trust. Reduzir a diferença entre ricos e pobres não é apenas uma questão humanitária ou ideológica, é importante para a saúde da própria economia. E quem diz isso não são pregadores esquerdistas. É o Fundo Monetário Internacional, FMI, que publicou um estudo mostrando como a desigualdade extrema tende a gerar crises. E o World Economic Forum, que reúne 700 líderes econômicos globais, e este ano elegeu a desigualdade como o grande problema do mundo atual. Até o Papa Francisco andou palpitando a respeito, pois para ele a desigualdade provocará uma explosão da violência no mundo se não for contida. É exatamente o que diz o mestre Osho. Quanto maior a desigualdade, tem muita gente que não tem e tem fome e tem desejo de ter. Você vê que você não tem dinheiro para nada, o seu filho não tem um smartphone. O filho do vizinho tem. A pressão vem que até os professores ligam para sua casa. Como é? Não vai dar um iPhone para o teu filho? Ele está afim. Ele precisa para estudar na escola. Hoje em dia não dá mais para ter uma família com 10 filhos. Fica muito injusto. Você tem que dar um iPhone para cada um, não vai dar para segurar. E ainda bem que Desiderata nos inspira. É um poema maravilhoso que foi descoberto num local, numa catacumba aí, e que foi redescoberto por um certo Max Ehrmann, um médium, que diz que esse é ainda um mundo belo. Não sejamos cínicos quanto ao amor, porque esse ainda é um mundo que vale a pena. O amor vale a pena, o coração vale a pena. É que a gente se distanciou tanto do coração. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente gosta ou não. Se desgosta, pula fora. Se gosta, fica. O problema é que muitas vezes a gente se prende em um negócio chamado duplo vínculo. É linguagem de psicólogo. Duplo vínculo é quando a mesma pessoa ilicia em você ódio e amor. Aí você fica trancado. É como eu disse no outro vídeo. A melhor fórmula de prender uma pessoa é... Ouça bem o que eu estou falando, hein? Mas não põe em prática não, que é sacanagem.
De vez em quando trate muito bem uma pessoa, de vez em quando trate muito mal uma pessoa. Agora, por falar nisso, eu queria colocar publicamente o meu protesto aqui. De novo, hoje eu estava almoçando e é na hora do almoço que os restaurantes irresponsáveis colocam impunemente programas que falam de violência. E o noticiário de hoje, da hora do almoço, colocou, enquanto eu estava começando a deliciosamente comer, querendo prestar atenção no delicioso sabor de uma comida magistral que aquele restaurante serve, que mais uma vez, entende, em 2 locais diferentes do Brasil, um moleque armado mata a namorada. Num dos casos com um tiro na cabeça. Ô, cara, vai comer merda, vai? Obrigado. Desculpa, gente. Perdão. Eu não quis dizer isso. Agora é tarde. Depois eu corto da gravação. Perdão. Peço perdão. Mas isso não pode ficar assim na sociedade. Gozado que tem um certo Julian aí que ia vir fazer palestras aqui a respeito de como dominar uma mulher na marra. E diz que o Itamaraty estava sendo questionado por um monte de mulheres querendo que ele não venha, e um monte de países ou expulsaram o cara ou não aceitaram que ele entrasse. Você quer apostar como o Brasil vai acabar deixando? O Brasil é a terra democrática. Qualquer criminoso agora aqui está no paraíso.